Rádio. A rádio oficial de quem investe. Ô Bruno Mazzoni, vamos lá, abrir naquela pegada então de Dolfut e Indifut. Comece aí, meu parceiro, para organizar os pontos para quem tá nos acompanhando. Diga lá. Vamos lá, Léo, bom dia. Bom dia dia para todos vocês, a rádio, quem tá assistindo a gente no YouTube. Vamos lá, vou começar com o EWZ, que já tem aí o pré-mercado com uma carinha bem doce. Eu queria trazer uma parte técnica do EWZ. O mercado americano tende a ser, via de regra, mais técnico do que o nosso Indifut aqui, que está mais focado aqui nas nuances de Brasília. O EWZ hoje iria acordar, se não com gap de alta, e vai ter gap de alta, o que tudo indica, mas o EWZ dormiu ontem, melhor dizendo, num suporte pré-primeiro turno, naqueles 106 mil do Ibovespa. Então, para os gringos, a gente está com um desconto maior do que o Indifut aqui nos representa hoje. Tá? E ontem, no Expresso da Manhã, eu cheguei a comentar com vocês que cuidado, Zé Vendinhas, porque esse processo no Indifut, né, no índice futuro, esse processo de PEC, pessoal, tende a se repetir. Eu trouxe esse movimento durante o Expresso da Manhã dessa semana, ele tende a se repetir. Foi na PEC dos precatórios, esse movimento em vermelho aqui, foi na PEC também dos benefícios, e agora na PEC fura-teto. Tende a ser difícil a vida, a conta-gotas deve ser essa queda, até que a gente tenha aí o resultado da PEC e seja batido o martelo. Tá? Hoje é um dia mais positivo para o índice Bovespa, ele acorda em alta, vamos lá para os pontos do intraday, então deixou de suporte, que eu acho que é o mais legal aí, principalmente o 111,250, o 111,280, a gente abre, se vencermos lá os 15 primeiros minutos, já é um suporte para o dia de hoje, tá? Caso contrário, eu só vou ter suporte no 109,45, então esse é o grande guardião da sexta-feira, do bom humor aí. 112,760 é o único destino que eu tenho para essa abertura. Se nada do Palácio do Planalto acontecer e ficar mais na parte dos parlamentares, me parece que o trade do governo Bolsonaro era quando o Guedes falava e quando o Bolsonaro ficava em silêncio. Agora inverte, é quando o Lula fica em silêncio e talvez as casas falem, é o que está dando esse sinal. Então hoje é um dia positivo. Quando eu falo das commodities, também nós temos o minério de ferro como protagonista hoje. Tá? Então 112,760, 113,225, um claro sinal para o mercado fiscalista hoje, positivo. Tá? No dólar, vamos para o dolinha agora, nessa queda, torço bastante e continuo, pessoal, o grande, firme e forte aqui, 5,399. Quando o Lula falar, quando tiver petismo falando, a gente deve rumar para os 5,551,5. Lá ficou o destino para as falas do Lula. Quanto mais o mercado vai precificando essa parte mais do incentivo social sem prestação de contas, me parece que o 5,551 foi a máxima. Não acho que vão conseguir levar para além. Então é a nossa resistência aí dessa especulação pré-PEC. E para hoje, se fecharmos a primeira hora, abaixo aqui do 5,399, continua, pessoal. Esse cara aqui, para mim, nunca será um suporte, sempre será uma resistência, tá? 5,399 e o destino, de novo, e infelizmente, 5,318, 5,296. Léo. Tá certo, Bruno Mazzoni com destaque inicial, passeou pelo EWZ como gancho e na sequência o Indifut e o Dolfut. Felipe Corleto, seu destaque inicial para esta abertura e na sequência tem Guilherme Cunha. Aí a gente volta a falar com o Bruno com os destaques americanos. Pois não, Corleta? Abertura de correção do pânico, né? O mercado ele funciona entre pânico e euforia e a gente está vendo o que está acontecendo hoje é uma correção aí desse pânico. Então, os juros tá fechando, o dólar está caindo, bolsa reagindo. Se a gente olhar para o patamar de dólar, por exemplo, aqui, ele ainda está acima de todas as médias. Ou seja, a gente tem aqui média de 200, média de 100, média de 50, de 21. O dólar está acima de tudo, né? Ou seja, ele ainda não voltou a um patamar de convergência às médias. A gente já está com o mercado super estressado. O mercado não esqueceu, eu acho que não vai esquecer tão fácil das declarações que foram dadas, né? Essas manchadas de confiança, especialmente quando a gente fala de política fiscal, elas são duras aí de o mercado esquecer. Então acho que, por exemplo, especialmente nos juros a gente vê isso, eu não vejo os juros voltando para cá. Por exemplo, aqui, nesse patamar de 12,70, o juro curto, que a gente via antes ali, pré-eleição. Eu acho que ele pode se estabilizar aqui acima dos 13, em algum lugar aqui, até que a gente tenha sinais muito mais concretos de que o que foi precificado antes da eleição
pode realmente ser a realidade, que seria o quê? Um Lula mais moderado, uma coisa nesse sentido, o que ainda é muito incerto. A gente não sabe o que vai acontecer, então o mercado vai continuar pedindo mais prêmio na curva, vai continuar pedindo mais prêmio na bolsa, pedindo mais prêmio no câmbio brasileiro, de forma a precificar esse risco. O fato é que o risco que era de que o Congresso seria amigável a uma PEC muito gastadora, e seriam 200 bi por 4 anos, e esse risco ele foi precificado de uma forma antecipada e se mostrou errado. A gente já viu sinais do Congresso aí de que não, a gente vai ter que moderar essa PEC, a gente já viu ontem lideranças do governo eleito falando, sim, vamos precisar de responsabilidade fiscal, sim, vamos ter um arcabouço. Então, esses sinais eles são positivos, mas o mercado continua ainda esperando coisas concretas, tais quais quem é o ministro da Fazenda, qual é a proposta de arcabouço fiscal, esse tipo de coisa que realmente que pode mudar estruturalmente de patamar o mercado. Nesse momento, vejo como reação de volatilidade. Sobe muito, cai muito, sobe muito, e é isso que a gente está vendo na abertura dessa sexta-feira. A minha expectativa é que o mercado continue melhorando aí até o final do dia. Ontem eu acertei, ontem eu palpitei que o mercado abria feio e melhorava. Eu acho que continua melhorando hoje, mas também, de novo, reforçando, é um palpite e jamais uma recomendação de investimentos aqui, gente. Guilherme Cunha, na ponta da conexão conosco também. Alô, Guilherme! Bom dia, meu amigo, bem-vindo. Esse é o Gui. Gui, aliás, em relação a Magalu ontem, na eterna briga com o dólar, às vezes aquele uppercut, às vezes aquele jab de direita, de esquerda, e não é que a doleta tá indo pra baixo, dando aquela aliviada, sai de 5,44, tá agora em 5,38, mas Magalu foi outro papel que me chamou muita atenção, acompanhando o seu racional neste último dia, quinta-feira. Queria que você trouxesse a sua leitura para essa abertura e também passasse pelos papéis MGLU3. Você cantou a bola, hein, Gui? Bora lá, Leozinho, ao Corleta, Ellen e a todos os nossos ouvintes. Sextou, Léo, até que enfim chegou a nossa tão querida sexta-feira de vencimento de opções. Ufa, essa semana, Léo, tivemos o feriadão pré-PPI, depois veio dados do PPI, depois veio o vencimento de opções sobre ações e veio aquela vendas de varejo nos Estados Unidos, lembra? Eu estava aí na sua frente, foi forte pra caramba. Aí na data de ontem nós tivemos mais um dia massacrante na venda, só que o que aconteceu, Léo? Nós colocamos ali um estudo a respeito de preço de alguns ativos que nós estávamos posicionados e estamos posicionados. E aí o que eu aprendi sempre foi, Léo, nada cairás numa linha reta e também nada subirás em uma linha reta. E aí eu estava ficando confuso, porque estava caindo tudo numa linha reta. Então qual que seriam os desgastes, né, de preço a respeito de alguns ativos? Lembrando sempre, tiro curto ou para resolver alguma situação como era a Magazine Luiza. Então, cirurgicamente, paramos ali algumas horas para encontrar alguns pontos nesses ativos, e aí Magalu a 3,04. Eu, corajosamente, contra o DI futuro, não mais o dólar, comprei Magalu, e ousado que sou, que liquidei Cyrela perto dos 20, fui lá e comprei Cyrela nos 13 também. Tava falando, né, para Luísa Trajano aqui na TC Rádio, que se eu rompesse os 3,04 e fosse para os 2,70, o carnezinho da Magalu ficaria esquisito aqui em casa. Então eu vejo que a tesouraria de Magalu também nos ajudou muito na data de ontem, porque a 3,04 é muito barato o papel, e aí o fechamento do dia de ontem já foi extraordinário, e essa abertura de hoje sugere que Guilherme Cunha, no mercado à vista, já esteja com um sorriso ainda maior do que no mercado de futuros, porque se esse dólar fechar abaixo dos 5,399 hoje, Léo, eu vou aprontar semana que vem no dólar também. É a fotografia de momento, R$5,372, inclusive se dá uma encorpada vai para 5,36. A curva de juros está recuando, a curva de juros está recuando uma média de 31 pontos base em toda a extensão, ou seja, realmente aquele cenário de alívio que o Bruno e o Corleta reforçaram, e o Ibovespa Futuro avançando 1,4% a 111.495 pontos. Ellen Breunig, pré-mercado americano, tá com qual cara neste momento? Traz pra gente a informação. Tá no verde também, viu, Léo? Dow Jones está avançando 0,55% a 33.764 pontos.
S&P 500 avançando 0,76% no pré-mercado, 3.985 pontos, e o Nasdaq Futuro avançando 0,94% a 11.821 pontos, Léo. É o gancho perfeito para o Bruno Mazzoni nos levar para os Estados Unidos e passear por alguns gráficos que vão nesta direção. Diga aí, Bruno. Vamos lá, Léo. Vou passear aqui para os Estados Unidos, mas rapidamente só falar da curva de juros, que eu acho que é bem importante. Pessoal, Claro. Vocês que acompanham curva de juros, mesma movimentação de risco que é refletida no dólar, no índice menos, mas principalmente no dólar, também é vista no juros futuro. Então, as PECs formam aqui ondas de alta de abertura, o que é normal, fiscal expansionista, e ontem a gente chegou em pelo menos um ponto, 3,83%. Eu vejo até os 14,61 máximo, mas é uma região aqui para se olhar para a sua small cap. Sempre que o DI pré-PEC atingir essa região aqui, provavelmente a sua small cap vai estar caindo e é um bom momento para você ir acumulando, se, assim como eu, acredito que teremos ainda um rally natalino. Hoje o DI fecha bastante, né? Estamos aqui em 13,22 agora, o 25, eu vejo até os 13,05. Uma tranquilidade aqui nessa abertura, principalmente do à vista, ele deve fechar até os 3,05, mas estabilidade, pessoal. O DI só fecha, isso o comportamento das duas últimas PECs nos mostraram, quando bate o martelo. Hoje é um dia açucarado no começo, na abertura, mas tende aí a perder um pouquinho do açúcar durante o pregão, porque a gente não vai ter nenhum fato hoje. Continua sendo muito especulado, o mercado é dos especuladores durante PEC, e aí pós-PEC que entra tubarão comprando tudo, pelo menos foi assim nas duas últimas. Mundo americano agora, o DXY, pessoal, ele começa a perder volatilidade, como a gente comentava aqui no Expresso da Manhã, então ele passa de tendência de alta e vem para uma tendência lateral, então o dólar estabilizando, a gente deve ver estabilidade, como já estamos vendo do petróleo, e o minério de ferro, porque caiu muito mais do que qualquer outra commodity, tende na semana que vem, quem sabe no mês de dezembro, a estabilizar. Por hora sobe. DXY estável, então ele perde aquela tração de malvado favorito do mundo, estável, mesmo com as falas dos Fed Boys ontem sendo salgadas, ele fica aqui estável hoje, como é de se esperar. A curva de juros americana, as falas ontem ajudaram elas a abrirem um pouquinho, então o yield de 10 anos aqui abre um pouco, mas não deve trazer tanta amargura para o S&P. O S&P, assim como o dólar, tende ao quê, pessoal? Lateralizar, certo? Então hoje o S&P acorda positivo, pelo menos os futuros, deve trazer, já trouxe aí os futuros nossos também positivos, tá? 3.822 deve ser a tônica dessa sexta-feira. Para a semana que vem a gente pode estar falando, quem sabe, aqui dos 4.190, 4.223, eu acho que só em dezembro, mas a gente pode comentar aqui durante a Copa, né, também o S&P fazendo um golaço aí para os especuladores lá nos Estados Unidos. Léo. 9h15, Felipe Coleta, mais um comentário seu, mais um olhar sobre as movimentações, as negociações, o que te chama a atenção. Eu acho que a gente está bem coberto aí sobre as negociações. Eu queria trazer uma discussão aí. Traga. Sobre ontem, né? Ontem a gente tinha o pânico, né? E como a gente consegue observar, eu acho que a gente tem que sempre, é nosso dever aqui notar, quando isso acontece, os momentos de pânico e de euforia no mercado. Ontem, a pergunta do chat do YouTube era como dolarizar o patrimônio. E a gente estava com o dólar a 5,50. Quem dolarizou ontem já está perdendo hoje de largada. Estamos com o dólar voltando aí para 5,40, 5,30 e poucos. Então, assim, eu acho que a mente limpa e uma clareza ali em relação às análises, sem se deixar levar pela emoção, é a grande virtude de quem opera mercado, especialmente essas operações de curto prazo, né? Quando você está realmente ali na tela para clicar, para não clicar, estopa, não estopa, são decisões muito difíceis que envolvem muito o psicológico da gente, mas a gente não pode se deixar muito levar aí por esses sentimentos, né? Normalmente quando a coisa vai muito, ela corrige, né? Não estou dizendo que o dólar agora daqui vai cair estruturalmente, que não é para comprar dólar, nada disso, mas o momento em que se discute comprar dólar, dolarizar o patrimônio é um momento justamente que o mercado está mais panicado, que a incerteza subiu muito e normalmente o André Almeida é um contribuidor nosso aqui do TC, ele sempre fala, cara, o fim do mundo ele não acontece com muita recorrência. Então, assim, quando precifica o fim do mundo, às vezes é o momento de ou ficar de fora ou de tentar alguma posiçãozinha contrária ali, alguma posiçãozinha que seja contra todo esse fluxo muito agressivo. Então é isso que eu acho que a gente está
tá vendo. É claro que tá tudo repercutindo aí no noticiário político, que é imprevisível, né? Então, se tivesse tido hoje uma fala leniente do Lira e do Pacheco com a proposta de PEC da transição, o mercado estaria porrando de novo para cima com o dólar, né? Então, acho que... Mas me chamou muita atenção, porque eu lembrei disso. Putz, ontem a gente estava aqui respondendo perguntas sobre dolarizar o patrimônio. E aí hoje a gente já abre com o dólar uma porrada para baixo, em relação ao que estava ali às 9 da manhã de ontem, né? Acima dos 5,50 e tal, super estressado. Então acho que é uma reflexão importante aí para todo mundo que escuta, né? Tentar evitar o sentimento de euforia e de pânico, e quando se perceber que esse sentimento está realmente lá, às vezes vale a pena fazer uma operação na ponta contrária aí à manada do mercado. Essa é uma brilhante ponderação, no sentido de que se você fica pulando de galho em galho com estratégia, tão logo se deixa afetar apenas e tão somente pelo noticiário do dia, a probabilidade de você não ter consistência é altíssima. No fundo, essa é a síntese desse raciocínio do Corleta. Por aí, né, Guilherme Cunha? Muita gente se assusta com a fotografia do dia e acaba buscando, por meio daquela fotografia que já está mais no passado do que no futuro, planejar o amanhã. Aí o amanhã dá uma invertida no jogo e a estratégia pode ir por água abaixo. A consistência é uma palavra dificílima para se atingir no mercado financeiro e essa clareza mental é o grande alicerce para isso, né? Aprendi que tem que ter viés, Léo. Tem que ter viés. E ele só vai perder o seu viés caso o fato ou o discurso se materialize. Dólar muito caro, Léo. Dólar muito caro. Ontem, no período da tarde, eu estava aí com o nosso grande Medina e tivemos aí uns 30 minutos para poder contemplar a respeito do câmbio, né? E aí eu trouxe aquela imagem que o Bruno faz a respeito do pós-segundo turno. Tínhamos um cenário de estresse máximo em 5,551,5, basicamente a máxima do cenário estressante da data de ontem. E aí a gente coloca o retorno abaixo do 5,399, um cenário de novo lá para o 5,110. Então tem que ter viés, né? Então, que nem o Corleta falou e eu bati o olho ali no chat, você só vai dolarizar o seu patrimônio quando o dólar está lá nos 4,70, 4,60, né? E aí o dólar tem um sentimento que está barato. Agora no 5,50, o sentimento de caro é quem quer acertar quem vai ser o ministro da Economia, o que o Lula vai pensar em falar ou fazer, e aí a gente fica num cenário muito mais do achismo e do televisivo, não o mercado financeiro, e a gente entra em situações de pânico. Então eu vejo que tem que ter viés. A gente sempre falou aqui na TC Rádio, acima dos 5,110, todos os preços são caros, né, para o câmbio, e por mais que a gente passe alguns apuros, por mais que a gente passe alguns calores, a gente acaba estando do lado certo do mercado, e a gente só vai ter uma alteração, né, desse viés com a materialização ali de alguns discursos que foram protagonistas dessa volatilidade durante essa semana. Respondi uma caixinha de pergunta também no Instagram, Léo, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que vai muito de encontro com isso. O pessoal perguntou assim, e aí, Gui, o rush natalino azedou? Aí eu respondi da seguinte forma, Léo, a gente precisa saber se o nome do ministro da Economia escolhido, esse menino foi bom ou não para o Papai Noel chegar. Mas o clima de Natal, né, a gente tem desde criança, não pode ser tirado do jovem trader e do novo investidor. Então o rush natalino está aí, agora só precisa ver se o menino que vai ser escolhido como ministro da Economia foi bom ou não para o Papai Noel chegar, raspar tudo que está barato na Bolsa de Valores e a gente surfar essa onda no final do ano, que foi uma das movimentações de Magazine Luiza e Cirela, porque para mim, a preço de banana. Esse é o Guilherme Cunha. Ele se referiu aqui ao comentário do chat e ele estava falando no fundo aqui do Nercolini. Tinha que ter dolarizado o patrimônio quando estava em 4,70, agora não adianta. E quando o Gui bate na tecla do tem que ter viés, o que ele está dizendo não é para você ler todo e qualquer fato enviesado, mas no sentido de você ter uma tese sólida na qual você acredite, a menos que... Exato, que você siga, a menos que haja evidências sólidas que te façam ou que te forcem a abandonar esta tese. Porque senão você corre o risco constante de ficar pulando de galho em galho, e aí o Beida tem aquela máxima, né?
Como é que ele fala? Passarinho que pula muito de galho em galho toma tiro, alguma coisa assim, né? Eu checo com ele mais tarde. São 9h21. Bruno Mazzoni, commodities, pra gente fechar a tabelinha nesse nosso Morning Call. Você fala então de petróleo, fala de minério de ferro. São direções bem distintas. O minério de ferro com mais uma foto positiva lá em Dalian. E o petróleo amanhecendo abaixo dos $90 o barril. Tô me referindo ao petróleo Brent. Diga lá, Brunão. Vamos lá, Léo, eu quero de novo pedir um adendo para você vai me conectar aqui no WhatsApp provavelmente, mas eu quero dar minha contribuição sobre esse papo que você e o Gui e o Corleta falaram, né, de mudança de estratégia ou de repente sobreviver nesses nuances especulativos aí de euforia e de medo. O gráfico que eu compartilho com vocês, pessoal, vocês já estão, né, de saco cheio aqui de ver eu compartilhar esse gráfico, mas uma das maneiras, se você tem ali afinidade com o gráfico e você quer ser pragmático para ganhar dinheiro no mercado, ou seja, investindo ou especulando, é você olhar para a canhota do gráfico, ou seja, para o passado do gráfico, e não existe verdade sem contexto. Você tentar trazer para o que está acontecendo no momento atual, os eventos mudam, certo? A crise das .com em 2000, a crise do subprime em 2008, a crise do Covid em 2020, os eventos mudam, mas o comportamento humano, seja de quem faz os robozinhos, ou seja de quem opera discricionário ali, não muda. É o gasto e há muita euforia quando você quer ganhar dinheiro. Então o comportamento não muda. Qual foi o comportamento que eu estou discutindo com vocês nesse gráfico chato aqui? Comportamento da PEC, que até ironicamente é a PEC que faz um L no gráfico do índice Bovespa agora. Então é uma queda, depois uma queda mais lenta, quase que lateralizando, ou seja, a PEC mudou, tá certo? Mas o comportamento não, é de venda no índice, compra no dólar, abertura de juros. E aí a maneira de você ser pragmática é você pegar o gráfico do ativo que você queira, contextualiza qual que era a política monetária na época, a política fiscal, como é que estava o mundo lá fora, ou se é uma coisa mais micro, como é que estavam os resultados da companhia, por exemplo, e você traça que existem só dois comportamentos. Por isso que o Kahneman foi muito feliz no livro dele, e ele também agora com a economia comportamental, né? Você pode ser keynesiano, ou você pode ser liberal, ou libertário, de repente, mas a economia comportamental, ela vale sempre, pessoal, porque o comportamento humano é sempre euforia e medo, sempre, sempre. Não vai mudar, a não ser que a gente mude a raça humana e tenha algo diferente. Quanto formos humanos, vamos continuar com medo ou com euforia. O medo vem de pelo menos 2 vezes mais do que euforia, tem que saber disso. Eu sempre dou o exemplo da cantareira, né? Nunca falam quando a cantareira está cheia, sempre vão falar quando a cantareira está ali no nível morto. Quem passou por isso em 2013, morando em São Paulo, vai se lembrar. Bom, comentando agora sobre o petróleo estável, com o dólar ganhando força e com o Zelensky perdendo pontos diplomáticos com o Biden, não vai ser brincadeira, e ainda os democratas tendo uma vitória não, uma performance melhor nas eleições para o Congresso americano, petróleo para baixo, mais reservas tem ali a intenção de ser colocadas no mercado, mas está estável, pessoal. Então, petróleo ali nos 88, nos 91, eu não vejo venda, tá certo? Deve estabilizar nesses preços, vai me surpreender se o petróleo perder a mínima dos 83, mas o tio Sam sempre ganha e o Biden já falou, abaixo dos 80 eu volto a comprar, volto a refazer as minhas reservas. Então, mesmo que bata aqui nos 85, 83, talvez até 80, é bom não ser vendedor no petróleo, porque deve entrar o mercado americano aí recompondo as suas reservas estratégicas. Então, o petróleo hoje para baixo, 1,25, as ações devem sofrer esse setor. O que é o oposto, tá? Sobe 2% o minério de ferro. Então, o rally natalino pode ser ajudado pelo ministro? Pode. Eu, igual o Gui falou, eu concordo com ele sempre. Tem que ter viés, tem que apostar em uma tese sua, se possível pragmática, tá? Então, o rally natalino vai existir, na minha opinião, sim. O ministro vai ser importante, a desidratação da PEC também, tá? Mas o que vai dar aquela cereja realmente no bolo, na ponta do bolo, vai ser a performance chinesa. Então, me parece que o mercado está voltando a acreditar na China, e isso traz um rally no minério. Acredito que o minério deve estabilizar na semana que vem, por exemplo, mas se virar 2023 ou até em dezembro, pré-Papai Noel, e a gente continuar tendo dados positivos da China, pessoal, esse é o grande mercado, né? Ouro, commodities metálicas, e você olhar para o consumo chinês, com certeza já em dezembro.
Este é Bruno Mazzoni, com as direções de petróleo e minério de ferro, mais um complemento nesta meia hora campeã de mercado de futuros. Tabelinha boa, Guilherme Cunha, Bruno Mazzoni, Felipe Coleta. Brunão, tamo junto, até mais tarde quando a gente volta a trocar aquela ideia, aí sim no Modia 2.0. Um abraço, até lá. Valeu, Léo. Até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.